Olá, meu nome é Lilian, eu sou advogada e professora e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre a forma, né, ou quais são as principais ferramentas que os operadores do direito têm, né, para utilizar para poder saber qual é a legislação aplicável, como é que se resolvem os problemas nas relações jurídicas de direito internacional privado. Bom, em primeiro lugar, é importante lembrar que as relações de direito privado com conexão internacional são aquelas comuns do dia a dia das pessoas naturais, das pessoas físicas e também das empresas. É o chamado direito privado. Só que esse direito privado está vinculado a mais de uma jurisdição. Então, existem aí algumas técnicas que procuram entender como é que se regulamenta, como é que se resolvem essas relações jurídicas. Eu costumo utilizar uma técnica que parte de uma sequência de raciocínio. Para a gente poder entender qual é a legislação aplicável a uma determinada relação jurídica, é importante antes responder algumas questões básicas para a gente não correr o risco de ter uma resposta errada. Bom, por onde nós começamos? Em primeiro lugar, é importante saber se a relação jurídica da qual nós estamos fazendo referência, analisando, é uma relação de direito privado que trata de direitos disponíveis ou de direitos indisponíveis. Em seguida, é importante, nessa sequência exatamente, verificar quais são as formas de solução de controvérsias que podem ser utilizadas para resolver aquele problema. Nós podemos ter conciliação, mediação, arbitragem ou mesmo acesso, né, ao poder judiciário dos países. Então, depois de definir quais são, né, os direitos envolvidos nessa relação, se são disponíveis ou indisponíveis, é importante a gente verificar quais são as formas que nós podemos utilizar em cada uma dessas situações. Bom, feito isso, nós vamos para o passo seguinte, que é entender quem tem competência para resolver uma eventual disputa ou um conflito que já existe nessa relação jurídica. Eu preciso saber quem tem poder, quem tem competência para resolver aquela disputa. Somente depois de responder a primeira pergunta e depois a questão da competência é que eu vou me preocupar em verificar qual é o direito que regula aquela relação jurídica. Se é o Código Civil do Brasil, se é o Código Civil de outro país ou outra lei especial de um ou de outro país. Então, somente depois de verificar a competência, né, quem tem realmente o poder para decidir, é que eu vou partir, então, em busca da resposta para qual é o direito aplicável, né, qual é a lei aplicável àquela controvérsia. Na sequência, não menos importante, nós precisamos ter em mente qual é o resultado dessa disputa toda. Eu vou ter um acordo, um laudo arbitral, eu vou ter uma sentença judicial. Eu preciso conhecer os meios de cooperação internacional para verificar em que medida, quais são os requisitos, como é que eu faço para executar tanto atos em geral, como decisões interlocutórias ou definitivas de uma jurisdição, de um poder judiciário em outra jurisdição. Como é que são os mecanismos, quais são as redes de cooperação entre os países para trazer mais efetividade a solução desses problemas? Então, qual é a minha dica? Em primeiro lugar, tentar identificar exatamente naquele objeto, daquela relação jurídica, se nós estamos tratando de direitos disponíveis ou indisponíveis. Se nós estamos falando de direitos indisponíveis, inevitavelmente nós vamos trabalhar com o Poder Judiciário. Tá? Agora, se existem direitos disponíveis, aí nós temos um leque de oportunidades. Não apenas o Poder Judiciário, nós podemos utilizar arbitragem e outros meios autocompositivos de solução de conflitos. Nós vamos identificando isso. Depois é que nós vamos verificar qual é a lei aplicável. Em cada uma dessas situações, nós temos uma resposta diferente e isso precisa ficar bem claro. No final, então, analisar quais são as possíveis formas de cooperação entre as nações, utilizando as redes de cooperação com autoridades centrais ou outras ferramentas jurídicas disponíveis.